Questão 4, tá? Aqui está marcado, já tinha marcado a resposta. Vamos ver por que é essa, né? Então, ó, ainda sobre a questão anterior, tá? A velocidade média do veículo no intervalo de 0 a 10 segundos em metros por segundo é. Tá, vamos voltar lá no outro. E quer saber aqui, ó. Quer saber o seguinte, né? A velocidade média do veículo no intervalo de 0 a 10. Tá, então vamos marcar aqui já, ó. O ΔT vai ser quanto? 0 a 10 vai ser 10 segundos. Certo? O que vai faltar para a gente calcular a velocidade? A velocidade, a gente já sabe que a velocidade média é igual ao ΔS, que é a distância, por um ΔT, que é o tempo, né? Quem que é o nosso ΔS? A gente calculou lá, lembra? 90 metros. Tá aqui, ó, que é justamente quem? A área abaixo da curva, né, dessa reta, que é 90 metros. Então, o nosso ΔS, a gente vai vir aqui e coloca que é 90 metros. Então, a gente já tem as informações. A gente vem aqui na fórmula. Velocidade média vai ser igual o nosso ΔS, que é a distância, que é 90 metros, dividido por 10 segundos. Dividido por 10 segundos. A gente corta aqui esse zero com esse. 9 dividido por 1 dá 9. 9 metros por segundo. Bem tranquilo isso aqui, né? Boa, vamos para a próxima. No próximo aqui, ó. Dois veículos A e B, tá? Então temos dois veículos que percorrem uma mesma estrada e estão em um dado instante lado a lado. Então, em certo momento, eles estão lado a lado, que é justamente aqui, né? Eles estão juntos. Quando, por conta de um perigo à frente, acionam os freios, certo? O gráfico da figura mostra o comportamento da velocidade deles desde o instante em que os freios são acionados até o instante em que cada um dos veículos para. Então, esse gráfico aqui me mostra, né, a velocidade desses veículos em relação ao tempo, partindo do momento que houve esse freio, que eles pisaram no freio. Então, perceba o seguinte, que eles vêm aqui numa velocidade, né, de 18 metros por segundo, acionam o freio e vão até parar. Tá? Aí, vamos ver aqui o que está pedindo aqui nas questões, tá? Então, desde o instante em que os freios são acionados até a paralisação total deles. Então, a gente vai fazer uma análise aqui, tá? Do momento que os freios são acionados até o momento em que os veículos param, né? Que a velocidade é igual a zero. Beleza? A letra A fala o seguinte, ele diz que o deslocamento dos veículos foram iguais. Tá? Então ele está falando que a distância percorrida, né, entre os dois veículos é a mesma. Ó, visualmente aqui dá para ver já que não. Dá para ver que o A tem uma área maior, né, do que o B. Mas a gente tem que fazer o quê? Para descobrir isso, cálculos. Né? A gente não pode ficar no achismo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular o ΔS. Aqui, ó. ΔS, que é a distância do A, e o ΔS do B. Como? Lembra que eu disse que a distância percorrida nada mais é do que a área abaixo da reta, né? Ou da curva. No caso que é uma reta. Que nesse caso também é um triângulo, né? Então a gente vai calcular aqui a área fazendo o quê? Base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, olhando para o A aqui, ó. Quanto vai ser o A? A base do A vai de 0 a 4, certo? 4 vezes quanto? A altura. A altura é 18. Divide por 2. Deixa eu fazer aqui, ó. 4 vezes 18 dá 72, dividido por 2, 36 metros. Então essa foi a distância do A. O B vai ser o seguinte, agora em vez de ser 4, vai ser 3, tá vendo? É 3 vezes a altura que também é 18, dividido por 2. Tá? Então, ó, 13 vezes 18 dividido por 2, isso daqui dá 27 metros.
Ou seja, né, o A andou mais longe do que o B, né? Foi mais longe do que o B. Então, ou seja, são diferentes, né? Não são iguais aqui. E aqui está falando que foram iguais. Então aqui é falso. A gente sabe que não é verdade, isso aqui é falso. Aí é o seguinte, o veículo A se desloca a 9 metros a mais do que o veículo B. Vamos fazer um teste. Como a gente faz isso? Faz o maior menos o menor. Então, ó, se eu fizer o ΔS A menos o ΔS de B, quanto que vai dar? 36 menos 27 dá 9. 9 metros. Isso aqui é verdade, tá? Então essa daqui já seria a resposta, mas vamos confirmar também as outras, tá? Que às vezes o livro vem com algum errinho aí, tem que ficar meio ligeiro. Vamos fazer para as outras. O veículo B se desloca a 18 metros a mais do que o veículo A. Não, a gente já viu que não é, porque o B ele é menor do que o A, né? Ou seja, né, o B é menor do que o A. 27 é menor que 36, então o veículo B ele se desloca menos, né, do que o A. E se desloca 9 metros a menos. Então isso aqui também é falso, não é. O veículo B se desloca 72 metros. Não, ó, o veículo B está aqui, ó. Se deslocou 27 metros. Então aqui é falso também. E o veículo A se desloca 54 metros. O veículo A deslocou 36 metros. Então aqui também é falso. Ou seja, a alternativa correta é a B. Show. Vamos para a última? Na última aqui, pessoal, eu já deixei desenhado aqui o gráfico para a gente ganhar tempo, tá? Mas vamos lá, vamos ler a questão aqui, ó. A questão diz o seguinte, né? 3 amigos viajando de carro resolvem rever o conceito de aceleração. Enquanto um deles guia, outro anota o valor de velocidade em diferentes instantes, enquanto o terceiro, com o auxílio de um cronômetro, anota o tempo. Tá? Então, tem um cara dirigindo, né? O outro cara está marcando o tempo e o outro cara está marcando a velocidade. Tá? No fim, fizeram essa tabela, tá? Que são os intervalos aqui e a velocidade em cada um desses intervalos. Tá? Aí o que eu fiz? Peguei esses dados da tabela e fiz um gráfico. Como? Né? Aqui a gente tem o tempo, tá? E aqui a gente tem a velocidade. Então, lembra aqui, a gente põe aqui, né, velocidade pelo tempo. Então o tempo máximo aqui, né, é 13 segundos e o tempo máximo aqui é 72. Porque eu depois fazer o gráfico, né? Já fiz o gráfico e nos extremos aqui já coloquei o 13, que é o maior, e aqui no V o maior é o 72, já coloquei também. Aí, vou fazendo aqui a marcação, né? Para 0, para o t igual a 0, o V vale 18. Então aqui, ó, origem do 0 vale 18. Depois, quando o t é 4, vale 54. T igual a 4, o V 54. Marquei aqui. Depois, para t igual a 8, o V vale 72. T igual a 8, V vale 72. E depois, para t igual a 13, o V vale 27. T igual a 13, V vale 27. Por que eu fiz isso? Porque para fazer a análise, pessoal, para fazer os cálculos é bem mais fácil. Você consegue entender muito bem aqui, ó, visualmente, né, a dinâmica que está acontecendo. E além disso, conseguimos calcular a distância, né, se a gente fizer o cálculo da área. A gente consegue calcular a aceleração, tá? Entre outras coisas, tá bom? Beleza. Agora vamos para as questões aqui, ó. Que é o seguinte, né? Com relação às acelerações médias de cada intervalo, pode ser afirmado que é variável, sendo que o intervalo tal, beleza, aqui está falando que a aceleração é variável, tá? Vamos primeiro analisar essa primeira afirmação aqui, ó. Realmente, lembra, quem que é a aceleração? A aceleração, pessoal, é a inclinação da reta, tá? É a inclinação da reta, é o coeficiente angular dessa reta que está aqui, né? Ou seja, a gente está vendo que não é constante. Por quê? Se fosse constante, a gente teria uma aceleração constante, uma velocidade constante, né? Mas não. Se a velocidade varia, a aceleração também varia, tá? Então, ela é variável. Aqui ela está crescente, aqui ela está crescendo mais um pouquinho e aqui ela decresce, certo? Então é variável. O que não tiver como variável, a gente chama como falso. Por exemplo, aqui a t é constante, não é constante a aceleração. A aceleração ela é variável, então aqui é falso. Agora aqui no resto todos têm variáveis,
Todas são variáveis. Vamos analisar a próxima afirmação. Agora eles estão analisando aqui alguns intervalos, tá? Então aqui está analisando o intervalo de 0 a 4, aqui de 0 a 8, 4 a 8, de 8 a 13. Então, a gente já sabe que vai ter que analisar cada intervalinho desse. Vamos para a letra A aqui então, vamos fazer a primeira análise. É variável, sendo que o intervalo de 0 a 4 vale 9 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então ele está falando que nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 4, a nossa aceleração, ou seja, a inclinação da reta aqui, ó, está valendo 9 metros por segundo ao quadrado. Certo? E como a gente faz isso para calcular a inclinação da reta? A gente vai ter que pegar dois pontos, né? Então, vamos fazer aqui embaixo já. A aceleração vai ser igual o nosso ΔV, que é o que? A aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Tá? Essa daqui vai ser a fórmula. Como a gente faz isso? Lembra? Pega dois pontos, tá? Nesse intervalo, pega dois pontos e analisa ele. Então, a gente vai pegar esse ponto aqui, né? E esse ponto, que são dois pontos que fazem parte do intervalo. Então, a gente vai pegar esse delta, que é o ΔV, dividido por esse delta, que é o ΔT, né? Então aqui, ó, ΔV e aqui o ΔT, tá? Então, eu vou chamar esse intervalo de 1, tá? Só para ficar mais fácil, tá? Vou chamar aqui de intervalo de 1, esse aqui intervalo 2, tá? Esse aqui intervalo 3, para ficar mais fácil de a gente fazer aqui os cálculos. Então, a aceleração do primeiro intervalo, vou chamar de A1, tá? Vai ser igual o ΔV pelo ΔT. Tá, o primeiro intervalo, peguei dois pontos, então vai ser esse intervalo menos esse, então fica 54 menos o 18 dividido pelo ΔT, que é 4 menos 0. Fazendo aqui, ó, deixa eu fazer aqui na calculadora. Fica 54 menos 18, né, dividido por 4. 9. Dá 9 metros por segundo ao quadrado. E por que que dá 9 metros por segundo ao quadrado? Tá? Vamos fazer aqui uma outra análise para vocês verem. Então a aceleração vai ser o que? Igual. Eu vou trabalhar aqui só com as unidades, tá, pessoal? A velocidade, a gente sabe que é em metros por segundo, né? Só uma coisinha, aqui, ó, uma pequena observação que eu não tinha prestado atenção. A velocidade aqui está em km por hora. Olha só que pegadinha aqui, ó. Aqui, ó, km por hora. Então a gente vai ter que transformar isso daqui em metros por segundo, tá, pessoal? Transformar em metros por segundo. Vamos refazer aqui, ó. Não tinha nem prestado atenção nisso, hein? Vi agora. Então, vou apagar aqui e vou vir colocando aqui, ó. Vamos pegar o 18 e converter para metros por segundo. Então, lembra, a gente tem que dividir, né? De km para metros, né? Km por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, vou pegar esse 18 aqui, ó. 18 km por hora dividido por 3,6, a gente vai chegar aqui, ó, em 5 metros por segundo. Tá? Então aqui é 5. Depois a mesma coisa para o 27 ali, ó. 27 dividido por 3,6 vai dar 7,5. Depois 54 ali, ó. 54 dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo. E 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então tem que ficar bem ligeiro com essas unidades, viu? Nossa, senão é facinho errar, tá? Então vamos refazer aqui, ó. Vamos refazer. O tempo já está em segundos, né? Então não tem que mexer, é a velocidade mesmo. Então o nosso ΔT aqui agora, né? Já mudou, já tá vendo? É 15, né? 15 menos 5. Ou seja, 15 menos 5 vai dar 10, né? 15 menos 5, 10, dividido por 4,
dá 5 meios, ou seja, 2,5 metros por segundo. 2,5 metros por segundo. Então a A é falsa. Você viu que aqui já deu diferença, né? Que se a gente fizesse o cálculo usando o km por hora, ia dar justamente 9 metros por segundo ao quadrado. Faltou um quadrado aqui, ó. Né? Ia dar justamente, mas não, eu tinha esquecido aqui de fazer a conversão, tá? Então fica bem ligeiro com isso. Então aqui é falso. Eu ia explicar, né, o porquê que é metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui só com as unidades. A velocidade, a gente sabe que é em metros por segundo, certo? Então a velocidade é o que? É metros por segundo. Essa aqui é a velocidade. Dividido pelo tempo, que é segundo. Se a gente fosse resolver isso daqui, ó, aqui embaixo não tem nada, a gente coloca 1. Aí como a gente faz? Extremos e meios, tá? Ó. Extremos e meios. Ficaria como? Metros vezes 1 fica metros. Dividido por segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. É por isso que aqui embaixo sai como metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, ó, voltando aqui, a gente já concluiu que a primeira aqui é falsa. Vamos analisar agora a segunda afirmação ali, ó. É variável, tá? Sendo que no intervalo de 0 a 8, no intervalo então aqui, ó, de 0 a 8, vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então esse intervalo todo. Como a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai ter que fazer. E lembra que tá? Que é a aceleração média. Então a gente vai ter que achar esse intervalo, a aceleração aqui, achar a aceleração desse e fazer aqui a média, tá? Porque vocês podem ver que são acelerações distintas, né? Mas assim, vamos fazer o cálculo aqui agora para ver. Então a gente pega 2 pontos desse intervalo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, pro A2, tá? Vou achar o A2, que o A1 a gente já achou, o A2. Aceleração 2 vai ser o que? Então eu pego 2 pontos, né, que vai ser agora 20 menos 15, né? Estou ganhando esse intervalo aqui agora, tá? Então é 20 menos 15 dividido por 8 menos 4. Fazendo essa continha aí, ó, fica 20 menos 15 dividido por 4, né? Vai dar 1,25. Se a gente fizer a média agora aqui, ó, de A2 e A1, tá? Então, vou pegar aqui, ó, fazer assim, ó. Então, a aceleração média, vou pôr aqui, ó, 1, 2, dessa forma, tá? Para vocês entenderem, que é em relação a esse e esse, vai ser igual a soma desses dois, né, dividido por 2, né? Seria a média aritmética. Então, se fizer 2,5 mais 1,25 e dividir por 2, a gente vai chegar aqui numa aceleração média, tá? De 1, arredondando aqui, ó, 1,9 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a B também é falsa. Vamos analisar aqui a C. A C vai ser o seguinte: é variável, sendo que no intervalo de 4 a 8 vale 4,5. Então, no intervalo de 4 a 8 é esse intervalo aqui, né? Esse intervalo aqui. A gente acabou de calcular, né? Que é esse cara aqui, ó. A gente viu que vale 1,25, né? Então aqui é falso também. Aqui é falso. Vai ficar faltando agora avaliar a letra E, né? Tem que ser verdadeira, né? Vamos ver. Então, de 8 a 13, que tá? Então é esse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo, tá? Vamos calcular qual vai ser a taxa de variação, então, da velocidade em relação ao tempo. Vamos pegar aqui o azul. Então, vamos pegar 2 pontos, tá? Então, esse ponto aqui, né? Esse ponto. O azul vai ficar igual ali, né? Vou pegar vermelho, então. Esse ponto e esse ponto, que são os pontos que estão dentro do intervalo que está aqui, né? De 8 a 13. Então, vamos pegar esse ponto, ver a taxa de variação aqui e dividir por essa taxa, tá? Então, ó, 8, né? Opa, então aceleração 3 vai ser igual 20
né, que é esse ponto aqui, 20 menos esse ponto que está aqui, ó, 20 menos 7,5. Dividido por, né? Então lembra, ó, é esse ponto menos esse, e aqui mantém, é esse ponto menos esse, tá? Tanto aqui em y quanto em x, nesse caso, né, em v e em t. Então é esse ponto menos esse, que está aqui, e depois aqui embaixo, o primeiro ponto você tem que manter ele, então vai ser esse ponto menos esse ponto, que esse ponto vale 8, menos o 13, tá? Fazendo aqui, ó, vai ficar como? 20 menos 7,5. Então, ó, 20 menos 7,5 dá 12,5. Dividido por 8 menos 13 dá menos 5. A gente fazendo aqui, ó, 12,5 dividido por menos 5, vamos chegar aqui em menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, já concluímos aqui que a alternativa correta é a letra E. Porque, realmente, aqui, ó, é uma desaceleração, lembra que eu disse? A gente viu que o coeficiente angular da reta aqui, ó, ele é negativo, né? A reta está decrescendo, então esse valor vai dar negativo, tá? E assim, a aceleração ela pode ser negativa ou positiva, igual a velocidade, tá? Não é o foco desse vídeo ainda, mas na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a aceleração, tá? Mas por hoje, por essa aula é só. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? E vamos caminhando junto e evoluindo aí nos conteúdos de física, tá? Então, um abraço e até a próxima.